E aqui é uma coisa interessante, Carla, vamos lá, para o pessoal ficar sabendo. Quando a gente chega em Israel, em Jerusalém, a gente vai num monte. Vai. Qual é o nome do monte? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. A gente vê exatamente o lugar onde ficava o templo. É a primeira visão que obrigatoriamente a gente tem antes de entrar em Jerusalém. É incrível, né? Porque todas as caravanas, independente da religião. Sim, todos passam por lá. Independente da religião, independente se essa caravana está indo lá por motivos religiosos, ou por motivo turístico, ou por motivo cultural, independente. Toda caravana, na hora que entra em Jerusalém, a primeira coisa que essa caravana faz é subir pelo Monte Corpus, que o Monte Corpus já fica no próprio Monte das Oliveiras, vai margeando o Monte das Oliveiras e chega no topo do Monte das Oliveiras. Quando você chega no topo do Monte das Oliveiras, a sua visão que está à frente de você é maravilhosa, né? Mas aquele lugar você vê exatamente a Porta Dourada. Ou seja, você nunca entra em Jerusalém sem ver a Porta Dourada. Porque ela é a porta da profecia do Messias. E possivelmente daquele lugar onde a gente vê Jerusalém, é o lugar onde o Mashiach foi e entrou pela porta chamada Dourada. E depois dessa porta vai ser fechada. Poucos anos depois, por causa de uma guerra, essa porta ela é quebrada, então para manter a segurança eles fecham essa porta. Poucos anos depois da ressurreição de Jesus. Ela Quantos é fechada, anos mais ou menos depois? 20 anos aproximadamente. Então bem recente, né, a gente pode dizer. Os apóstolos ainda estão trabalhando, né? E a porta ela é fechada por causa de um conflito. E daquele momento em diante ela nunca mais se abriu. E Suleiman botou pedras lá. E aí vale a pena lembrar que Jesus, quando está entrando em Jerusalém, o povo grita, Hosana, aquele que vem em nome, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Filho de Davi. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E eles começam a colocar capas ao chão, e quem não tem uma capa coloca folhas, né, ao chão, e Yeshua vai entrando. E aí as pessoas dizem, manda esse povo se calar. E a resposta de Yeshua, se esse povo se calar, as pedras falarão. E se você for a Jerusalém, você vai ver as pedras falando exatamente no muro chamado a Porta Dourada. As pedras que Suleiman colocou lá estão clamando, Ezequiel 44:2, o vosso Deus entrou aqui. Então, no nosso ensaio, Yeshua vai viver agora o último dia. Está vivendo o último dia. Ele faz a ceia, ele institui a ceia, e ele tira da mesa do Pessa os elementos que não lembram dor e sofrimento. Ele canta o Salmo 118, que é o salmo cantado no Pessa. Ele desce pelo vale de Cedron. E aqui está uma mensagem poderosíssima, que ele passa pelo vale de Cedron, que era um lugar evitado por todas as pessoas. Você falou do Geena, do Rinom, que era o lugar onde as pessoas jogavam o lixo da cidade, era o lugar onde os leprosos também ficavam ali. Havia um cemitério também rejeitado ali de gentios nos dias de Jesus. E aquele lugar, vezes, recebia visita de pessoas que ateavam fogo naquele lixo. E às vezes uma mãe que não tinha o pai, não tinha o marido, né, do lado, ela era rejeitada pela sociedade. Também o doente, rejeitado pela sociedade. Eles se lançavam no fogo naquele lugar. Então aquele lugar tinha o verme dos bichos, ele tinha o verme da alma das pessoas. As pessoas estavam muito feridas naquele lugar. Por isso que ele vira a figura de inferno. Ali se queimava o lixo incessantemente. Se queimava o lixo e as pessoas que estavam iradas com Jerusalém rangiam os dentes de ódio por não poder entrar na cidade.
porque estavam manchadas pelo pecado, tinham enfermidades que eram consideradas pecado, eles se lançavam no fogo para morrer. Muitos não morriam. Os sacerdotes começaram a usar, no 3º século antes de Cristo, eles começaram a usar aquele lugar como referência para explicar o inferno. Então vamos pegar um pouquinho só para o pessoal entender. O Vale do Cedron, ou Geena, ou Guerrinom, ele ficava entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Sim. Então a cidade de Jerusalém está aqui nessa montanha e o Monte das Oliveiras está nessa outra montanha aqui. Esse vale que existia no meio é o chamado Cedron. Sim. E esse vale, como o pastor está falando, ele é usado, a imagem dele é usado para refletir o inferno. Exatamente, porque os sacerdotes precisavam, pessoal, de uma figura para poder falar do inferno. Então, qual é a figura que eles começaram a usar? Aquela que lembra pessoas que são no fim, pessoas que estão rejeitadas. Lembrando que subir para Jerusalém é figura de subir para a presença de Adonai, para a presença de Hashem. Então, se você sobe para a presença de Deus, se você está no Cedron, você está no lugar escuro, que é o que significa a palavra Cedron. E o lugar escuro é um vale de guerra. Vale lembra guerra. E é um lugar que tem pessoas com ódio, pessoas com raiva. Tem vermes, de fato, porque há lixo ali. E há animais peçonhentos ali. Cheiro ruim. Há um cheiro horroroso ali. Há leprosos ali. Há pessoas querendo se matar ali. E há ódio ali. Então os sacerdotes usam aquilo para especificar, para lembrar o que é o inferno. E há uma coisa muito importante ali. Fogo. Que não é o fogo que está no altar, porque o fogo do altar deveria ser um fogo aceso pelo Senhor Deus. O fogo ali era aceso por agentes do fogo. Então tudo aquilo remete à ideia de inferno. O lindo da história é que todos os sacerdotes evitavam passar pelo Cedron. Yeshua fazia o caminho Cedron. Lembrando que ele entrou pela porta dourada e agora ele passa pela porta das águas e sempre passa no Cedron para ir orar no Getsemane. Sempre ele passa por ali. Por que ele passa por ali, Carla? Porque a palavra de Deus diz em Isaías 61 que ele foi ungido para curar, para libertar, para salvar, para sarar. E onde é que ele vai achar esse povo? No Cedron. Ele vai achar esse povo no lugar escuro. Ele vai achar esse povo no lugar da perdição, do Guerrinom. Ele vai achar o povo ali, naquele lugar. Então ele vai atrás do povo. Por isso ele dá uma ordem. Anota aí, gente. Por isso ele dá uma ordem. Estou aprendendo com você, tá vendo? Gostei. Por isso ele dá uma ordem à sua igreja. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o crente precisa entender isso. A porta é do inferno, não é a nossa porta da igreja. É a igreja que está invadindo o inferno. É a igreja que está indo atrás das vítimas do inferno. Está indo resgatar o inferno. E o inferno aqui são as pessoas que ainda não receberam condenação, que ainda têm uma chance de vida. A igreja invade o inferno e as portas do inferno não vão resistir à igreja. E acredite nisso, querido, porque as portas do inferno não podem resistir à igreja. E se você é a igreja, você não deve olhar para a sua vida como uma derrota. Deve olhar para a sua vida como uma vitória, como uma conquista, como um avanço. O nosso Senhor se chama General dos Exércitos. Se nós entramos nessa jogada, nós somos soldados desse exército. E nós não devemos temer, porque ele nunca perdeu batalha. A porta do inferno não resistirá à igreja. E a gente está vendo o contrário, a igreja esperando o inferno atacar. E a porta da igreja virou escudo. Mas o nosso escudo é o Espírito Santo. Então, vamos fazer uma recapitulação para a gente entender. Isso, recapitulação, vamos lá. Então, a última semana, Jesus entra pela porta dourada. A porta dourada passa uma mensagem apocalíptica, uma mensagem escatológica. Apocalíptica a gente vai falar agora. Escatológico porque é um anúncio do Messias que viria. É o anúncio da porta que seria fechada porque Deus entrou por ela. Jesus entra por essa porta. Ele passa pelo Vale de Cedron sempre para poder orar no Getsemane. E o Cedron lembra o inferno. Então Yeshua está cumprindo o que diz a carta de Pedro, que ele pregou aos espíritos em prisão. Então aqueles espíritos estavam aprisionados, aquelas pessoas, como nós estamos aprisionados no pecado, todo ser humano aprisionado no pecado e é liberto pelo Senhor Jesus. Bem, Jesus vai orar no Getsemane, ele vai ser preso, ele vai ser torturado
Ele vai passar por um processo de tortura que lembra as horas do sacrifício. Olha o ensaio. Então ele é preso na hora em que o animal é levado para o templo, ele é surrado na hora em que o animal é apresentado ao sacerdote, ele é apresentado a Pilatos na hora em que o animal é apresentado ao sumo sacerdote para ser morto, ele morre na hora em que as ovelhas são sacrificadas, sai sangue e água do seu peito na hora em que eles lavam o altar de sacrifício, para não ficar sangue naquele lugar. Então tudo está lembrando, o ensaio está preciso. Mas a gente vai chamar a atenção aqui para uma coisa muito interessante. Jesus é preso no Getsemane por uma razão, por um traidor. Um traidor foi até ele, Judas Iscariotes. Ele vai até ele. E Judas Iscariotes o beija, e a coisa interessante do traidor, né, trai com ironia, né, com cinismo. Dá um beijo em Jesus, e Jesus disse, aqui veio amigo. É interessante isso. Judas vai morrer, né? E o dinheiro da traição, as moedas que foram pagas pela traição, os sacerdotes vão achar um dinheiro amaldiçoado. E eles vão pegar aquele dinheiro e comprar o cedron. E aí vem a mensagem. Tchan, 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 tchan. A mensagem é que a morte de Jesus comprou o inferno. Porque se o cedron é a figura do inferno, fisicamente, então o sangue de Jesus pagou pelo inferno. Aquelas moedas foram usadas para comprar o inferno. E aí aquele vale do Cedron hoje é um lindo jardim. Ou seja, aqueles que estavam no inferno foram transportados pelo sangue de Cristo